Shalom, graça e paz, queridos amigos e amigas. Você que tem nos acompanhado nas redes sociais, aqui quem fala é o apóstolo Robson Martins. Eu venho por meio desse vídeo aqui para falar um pouco da novidade que nós vamos começar a publicar esses dias no canal para a sua edificação espiritual, que é o nosso devocional. Dentro do devocional nós vamos trabalhar com assuntos específicos e temas específicos que eu creio que vai ajudar muito na sua caminhada com o Espírito Santo, desenvolver o teu relacionamento com Cristo, conhecer mais a intimidade do Pai Celestial. Aleluia! E hoje nós vamos começar a tratar sobre os segredos de ouvir a voz de Deus. Existem segredos de ouvir a voz de Deus. Segredos que o Senhor vem me ensinando no decorrer da minha caminhada. Eu quero falar por experiência com você, nada muito técnico, né? Mas bem direcionado para que você possa absorver o entendimento de como entrar na esfera de relacionamento com o Espírito Santo e ouvir a sua voz, né? Como diz Jó, capítulo 33, versículo 14, que diz assim: ora Deus fala, ora de um modo, ora de outro modo, porém não há quem o ouça. Tem algumas traduções um pouco diferentes, né? Você pode encontrar essa palavra em outras traduções de alguma forma diferente, mas é o mesmo sentido. Que Deus ora fala de uma maneira, ora Deus fala de outra maneira, porém não há quem o entenda, quem o ouça, né? Isso é maravilhoso porque Deus ele sempre está falando, porém as pessoas que não conseguem absorver os sentidos da sua voz, não conseguem interpretar nem ter a sensibilidade no espírito de absorver quando Deus está falando algo para ela. Então existem diversos segredos que eu quero te ajudar, né, por meio desses vídeos, desses devocional, como desenvolver uma sensibilidade maior e o senso de interpretação da voz de Deus. Isso que é algo que você precisa aprender, que eu venho aprendendo no decorrer da minha caminhada, as múltiplas formas que Deus fala comigo, né? Eu ouço a forma audível da voz do Senhor, eu ouço por meio de sonhos, visão, êxtase, impressões. O Senhor ele fala de diversas formas, né? E às vezes ouvir a voz de Deus, as pessoas ela pensam em algo auditivo, né? Sim, Deus ele fala de maneira auditiva, porém Deus ele fala muito mais comigo através de êxtase, que eu também vejo visões, eu interpreto o que Deus está falando, me dando uma direção de algo que eu estou orando, que é algo que Ele quer que eu siga. E também Deus fala com a forma audível, quando eu estou andando no meu dia a dia, Ele fala comigo no meu coração, eu consigo interpretar quando Deus está falando comigo. Também Deus fala comigo através de arrebatamentos de espírito, diversas formas. Então, esse segredo de ouvir a voz de Deus, eu creio que vai te edificar muito, 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 para conseguir interpretar a voz de Deus. Aleluia! Então, alguns temas específicos que eu vou estar trabalhando com você, eu quero falar alguns aqui bem rapidinho para vocês, é sobre o quê? O anseio do coração por Deus, procurando a voz de Deus, formas de ouvir a voz de Deus, Deus fala de maneira peculiar com cada filho, dimensões do Espírito e a voz de Deus, a voz silenciosa de Deus, interpretando a voz de Deus. São temas que a gente temos que ter um entendimento, porque é tão profundo o relacionamento com Deus, irmãos, que Deus, o Senhor ele não se restringe só a uma forma de falar conosco. É independente que às vezes você também seja sensorial, seja visual, né? Cada um tem uma forma mais específica de interpretar ou sentir Deus falando com ele. Isso que eu também vou tratar com vocês no decorrer desses ensinamentos, dessa devocional. Mas antes eu quero dar um início a essa devocional sobre o segredo de ouvir a voz de Deus, falando um pouquinho de mim, de como eu comecei a desenvolver o meu sentido espiritual, como se abriu quando a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus claramente, auditivo. Eu creio que essas experiências vai te edificar muito, amém? Eu falo isso, eu estou começando com a cheia do Espírito Santo aqui, aleluia. Antes disso eu quero orar, agradecer ao Espírito Santo pela sua presença. Querido amado Espírito Santo, obrigado pela tua santa e preciosa presença. Que o Senhor venha nos edificar, venha edificar os meus irmãos, os que estão nos ouvindo nas lives, que estão nos ouvindo nas redes sociais, os que estão nos ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube, que o Senhor venha nos alcançar com a tua maravilhosa presença e liberar o espírito deles e a sua sensibilidade ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amados, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, eu lembro que o Senhor começava a falar comigo por meio dos seus vasos, né? Pessoas que Ele colocava na minha vida e começavam a trazer palavras, profecias, coisas que também só eu e Deus sabia no meu coração, que ninguém sabia, e Deus revelava a pessoas, aquilo abria o meu coração para querer o que Deus estava falando comigo, né? Eu lembro que numa época que eu ainda estudava o ensino médio técnico, eletrônica, era muito estudo, eu tinha que trabalhar, estudar, chegava de tarde em casa.
E tinha uma missionária que ela me evangelizava, aquela mulher começava a falar as coisas de Deus para mim. Eu já entendi, porque eu sempre fui cristão dentro de berço, minha mãe também era uma profeta de Deus, né? Minha família cristã. Eu tinha uma sensibilidade já de ouvir e entender quando Deus estava falando comigo por meio de profecia. Porém, aquela mulher começou a falar coisas tão profundas da minha vida e desejos do meu coração que eu falei, uau, Deus está usando ela profundamente. Só que algo diferente começou a fluir quando ela começava a entregar as coisas de Deus para mim. É que o meu coração, algo começou a ansiar por Deus dentro de mim. E eu chegava dentro de casa, aquela palavra, eu sentia que algo novo estava acontecendo comigo, algo no meu coração me impulsionava a buscar a Deus. E eu fui me abrir naquele desejo, né? A questão, às vezes, que Deus, o Espírito Santo, ele inicia um sentido dentro de você, você também tem que ter o entendimento que você tem que ceder ao Espírito Santo. E, às vezes, ele desperta o teu espírito, mas se você não seguir isso pode ser fechado. Você pode perder aquela graça que o Senhor está liberando naquele tempo para a tua vida. Interessante que eu abri o meu coração e comecei a ansiar pelas profecias para que Deus viesse realmente cumprir aquilo que a serva dele falava para mim. Então, uma das formas que Deus fala conosco é por meio das pessoas, né? E você tem que ter a sensibilidade, um coração aberto para ouvir a Deus por meio das pessoas. Então, eu quero compartilhar com você esse anseio por Deus, que foi o que me levou a receber o batismo com o Espírito Santo com fogo e o que desencadeou a minha vida a entrar na esfera de um relacionamento profundo com Deus, onde eu tive um encontro com a presença, um encontro com fogo vivo, tangível, visível do poder do Espírito Santo e da presença do nosso Pai. Então, eu lembro que depois que aquela missionária começava a me entregar as coisas, eu comecei a abrir mais o meu coração, eu ia para a igreja com um desejo diferente, agora eu queria que Deus falasse comigo na igreja, usasse as pessoas para mim, porque eu tinha sonhos, eu não entendia, Deus falava comigo antes, mas eu não tinha os sentidos e o discernimento de espírito para poder entender que Deus estava falando comigo antes. Mas na medida que eu fui me relacionando e ansiando pela presença, pedindo a Deus para falar comigo, eu comecei a discernir mais aqueles impulsos, aqueles sentidos, aqueles sonhos que o Senhor estava falando comigo. Mas antes disso, quando o meu coração estava um pouco distante de Deus, eu estava ligado mais às coisas da juventude, era um adolescente, né, estudando, eu não conseguia ouvir a Deus de maneira alguma, eu ficava ligado nas coisas do mundo, né? Mas depois daquele tempo que Deus começou a usar as pessoas para falar comigo, o meu coração começou a desejar por mais de Deus, eu comecei a ter mais sensibilidade da presença do Espírito Santo e da voz do Espírito Santo. E um dia eu estava na igreja, na Assembleia de Deus, foi tremendo isso, estava num culto, e antes que terminasse o culto, eu falei com o Senhor, fala comigo aqui, mas fala comigo antes que dê a bênção apostólica, antes que termine o culto e dê a bênção apostólica, eu peço que o Senhor fale comigo. E quando o pastor estava dando a bênção apostólica, Deus tomou um jovem na bateria em profecia. Ele levantou numa autoridade tremenda, mas ele não foi até mim, ele profetizou de onde ele estava, eu estava lá quase no meio da igreja, ele estava na bateria lá perto do altar, ele começou a profetizar e falou assim: filho meu, te digo hoje, vede quando a minha mão toca no seu coração. E de repente eu tive uma visão, eu vi uma mão entrando no meu coração, sabe? E aquela mão entrava dentro de mim e me dava um sentido de paz, um amor profundo. Eu comecei a sentir o Espírito de Deus jorrar sobre mim. Algo novo eu estava sentindo e ele profetizou, falou assim: hoje eu te dou a sensibilidade do meu Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Hoje eu te dou a sensibilidade de ouvir a minha voz. Daquele dia em diante eu saí da igreja chorando, aquela presença sobre mim, mas eu ainda não tinha passado pela experiência do batismo com poder, né, com o Espírito Santo e com fogo. Mas eu fui para casa e eu fui desejando, eu entendi que Deus realmente falou comigo naquela noite. E dali em diante eu comecei a ter mais sensibilidade, porque o meu coração começou a ansiar por mais de Deus na minha vida. Aleluia! E depois que eu saí daquele culto, naquela igreja, aquele culto maravilhoso, eu comecei a ter mais sensibilidade do Espírito Santo verdadeiramente. Aquela sensibilidade foi liberar mais amor no meu coração e mais anseio pela presença de Deus. Isso que foi maravilhoso. Glória a Jesus Cristo. E depois eu comecei a entender que aquele anseiar por Deus, fazia que o meu coração, minha alma se voltasse aos sentidos do meu espírito para conseguir ouvir o Senhor.
Então, depois dali que eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo com fogo, depois que eu fui cheio do Espírito Santo, eu comecei a literalmente a desenvolver a sensibilidade mais profunda da interpretação da voz de Deus e quando o Senhor estava falando comigo. E depois eu acho que muitos de vocês já até ouviram a minha experiência do batismo com o Espírito Santo com fogo que eu tive no monte. Eu voltei para minha casa e daquele dia em diante eu comecei a ter tanta sensibilidade para ouvir a voz de Deus, que eu sabia a pessoa que ia chegar na minha casa antes que ela chegasse. O Senhor falava para mim, eu ficava em oração dentro do quarto, ali louvando, adorando, buscando, ansiando por mais do Pai, para que Ele se revelasse a mim, para que Ele falasse comigo. Meu coração todo o tempo eu pedia, Pai, fale comigo, Pai. Pai, me dê mais sensibilidade ao meu coração e ao meu ouvido, ao meu espírito, para que eu possa interpretar a Tua voz e Te ouvir, Senhor. E de repente eu comecei a ter experiências extraordinárias com a voz de Deus. Aleluia. Eu comecei a ouvir as pessoas que antes de chegar na minha casa, o Espírito Santo falava para mim o nome da pessoa e a pessoa que estava chegando e o que ela queria. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Isso eu estava desenvolvendo o quê? Uma comunhão e entrando num nível de intimidade com a presença de Deus, né? E depois, com o tempo, eu ia para a escola, pegava um ônibus, né? E dentro daquele ônibus eu ia falando com Deus no meu coração, ansiando pela Sua presença, adorando, pedindo, Pai, fale comigo, eu desejo, eu Te amo. Eu meditando em livro, meditando na palavra de Deus. Isso aguçava os meus sentidos para absorver quando o Senhor estava falando comigo. Mas se o seu coração se distanciar do anseio pela presença de Deus e não ansiar por a Sua presença, você jamais pode entrar numa esfera mais profunda de ouvir a voz de Deus. Você sempre vai ter confusão na tua mente, você vai confundir a tua carne com o teu espírito, você vai achar que às vezes Deus fala com você, mas a sua carne está falando e você está achando que é o Espírito Santo. No decorrer desses ensinamentos, nós vamos aprender do temas que eu falei para vocês aí, e nesses ensinamentos, esses temas específicos vão te dar mais entendimento e mais discernimento de quando o Senhor estiver falando com você, quando a sua alma estiver falando e quando o diabo também falando, porque Satanás ele se disfarça como se fosse a voz de Deus falando conosco, amém? E nós precisamos interpretar também essas coisas e ter discernimento espiritual. Então, eu quero agora falar só uma palavra para vocês, uma chave na palavra de Deus, que dá discernimento do que eu estou falando sobre o anseio pela presença de Deus. Vamos ver o que Davi diz em Salmos 42, no seu versículo 1, diz assim, ó: como a corça anseia pelas as correntes das águas, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Aleluia. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar e me apresentar-me diante de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Olha que coisa maravilhosa essa palavra. Davi ele começa a falar, minha alma anseia pelas correntes das águas, assim como a corça anseia por elas. Aqui está o segredo, irmãos, inicial de entrarmos num relacionamento com Deus e começarmos a ter um sentido mais aflorado de ouvir a voz de Deus. Se você não tiver anseio, a sua alma não ansiar pela presença de Deus, pelo sentido, por mais de Deus, você jamais poderá interpretar profundamente a voz do Espírito Santo, ok? Então, primeiro, nesses dias, esse ensinamento que eu quero falar com vocês, libere o seu coração para voltar à simplicidade de ansiar e desejar Deus como uma criança. Irmãos, todos os dias eu tenho que agir dessa forma. Todos os dias quando eu vou orar, eu peço, Senhor, me ensina a Te amar como Tu me amas. Senhor, me ensina a desejar a Sua presença, Senhor. Me dê graça para ouvir a Sua voz, me dê graça para orar, me dê força para jejuar, me dê mais amor, mais paixão pela Tua presença, né? E através disso, irmãos, quando eu mantenho meu coração ansiando por Deus, é o que me habilita a ter mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Amém? Agora, os outros entendimentos, ensinamentos que eu vou passar para vocês sobre interpretar a voz de Deus, formas peculiares que Deus fala, as dimensões do Espírito e a voz de Deus. Nós vamos falar muitos assuntos importantíssimos para que você venha desenvolver o teu senso de percepção de ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? E interagir com o Espírito Santo. Então, hoje eu quero deixar isso para você. Se você
ansiar por mais de Deus diariamente, todos os dias no seu coração, voltar-se ao Senhor, você não vai conseguir desenvolver jamais uma percepção profunda de ouvir a voz do Espírito Santo, ok? Não fique forçando, a voz de Deus você não precisa forçar, tá? Você não precisa, Deus fala comigo, Deus fala comigo, não, o Senhor está à sua procura, você tem que entender isso. Tá? Que as pessoas ficam desesperadamente, não estou procurando a voz de Deus, estou isso aqui. Não, calma, você tem que ter calma. Tá? Você tem que ter calma porque para que você possa realmente desfrutar da voz de Deus, você tem que ter descanso, saber que Deus deseja falar mais com você do que você deseja falar, ouvir a voz dele. Você nunca vai desejar algo mais de Deus do que Ele mesmo deseja dar para você. Você nunca vai desejar ouvir mais a voz de Deus do que Ele mesmo deseja que você ouça a sua voz. A questão é o seguinte, as pessoas falam, Deus fala comigo, porém o coração dela está distante de Deus. O coração dela está mais preso ao WhatsApp, mais preso ao Facebook, mais preso ao namoro, mais preso às coisas desse mundo do que a Deus. Se você não dá prioridade no seu coração para a presença do Espírito Santo se relacionar com você, porque é Ele que vem a você. Né? Entendemos que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, é Deus procurando um homem, aleluia, não é o homem procurando a Deus, é o Senhor que veio e enviou o seu Filho para te encontrar, para te achar. Então entenda bem, jogue todo engano fora, tudo que o diabo tenta limitar na tua mente, na tua carne, falar, poxa, Deus não quer falar comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sirvo para isso, jogue isso fora da tua vida. Entenda, Deus já está falando com você agora. Aleluia! Chorabacasutokoromoshia. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, meus amigos. Arabraxaturimeiborocharabacoroshitekiamakaia. O Senhor procura, livro de Jó 33, 14 em diante, depois você medita. O Senhor procura o homem na noite, quando o sono cai profundo sobre ele, para falar, advertir, o alertar. Aleluia! Esse é o segredo. Se você não se posicionar no seu coração para ansiar a presença e dar prioridade a Deus no seu coração, nos seus pensamentos, quando o Espírito Santo quiser falar algo com você, você está distante de Deus, seu coração está distante de Deus, você às vezes descarta, acha que aquilo ali é um pensamento é natural. Por quê? Porque você está tão natural, o teu coração, ansiando pelas coisas dessa vida e não pela presença do Espírito Santo, que você não consegue interpretar quando Deus estiver falando com você e discernir a voz dele. Então, um segredo que eu aprendi no decorrer da minha caminhada, bem simples e prático com vocês, meus amados. Simples, não existe uma técnica para ouvir a voz de Deus. Não existe método para ouvir a voz de Deus. Não existe uma disciplina de um coração reverente que teme, que ame, que é apaixonado pela presença de Deus. Isso aflora o sentido do teu coração, a sua alma se alinha mais no seu espírito. O teu espírito vira um espírito mais liberado. O teu espírito fica solto. O teu espírito, ele começa a fluir, a trabalhar mais. E quando Deus começar a falar algo com você, você percebe, você capta rápido, aleluia. Você alinha a frequência do teu espírito, a frequência do Espírito Santo, e o teu coração ele entra nessa mesma linha de frequência. Então você discerne com mais clareza a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu lembro um dia que, rapaz, eu fui para a escola à noite, era adolescente, estava acho que no meu 2º ano. E eu não queria ir para a igreja, eu não queria ir para a escola. Eu queria ir para a igreja, não, eu falei, Senhor, eu não quero hoje para a escola, eu não quero estudar, não quero saber de eletrônica, não quero saber de nada disso, eu quero a tua presença, eu quero estar no culto, eu quero estar no poder. Era tão maravilhoso o culto na igreja, porque ali tinha um mover profético, um mover do poder do Espírito Santo, era tremendo. Meu Deus, aquela época era maravilhosa. Aí eu lembro que eu estava indo para a escola, o Senhor falou para mim assim, no ônibus, filho, hoje a tua professora vai faltar. E você vai ter a oportunidade para dar a palavra devocional na igreja. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O Senhor falou, pega um livro que você está lendo dentro da sua bolsa. Eu peguei um livro que eu li, até esqueci qual era esse livro, mas eu sei que eu abri naquele livro e caiu em livro de Mateus, né? E aquele dia eu falei assim, o Senhor falou, essa palavra dentro do livro que você vai falar. E tinha exatamente uma palavra bíblica ali, né? E aquela palavra eu absorvi para mim, fui para a escola. Quando eu cheguei lá na escola, eu olhei, eu falei, meu professor faltou, meu Deus, Deus falou isso para mim. Peraí, deixa eu dar uma voltada aqui rapidinho, tá bom, Afonso? Dá uma paradinha aqui. Glória a Jesus. Eu lembro de um dia que eu estava
indo para a escola. Eu falei, Deus, não quero ir para a escola, eu quero estar na igreja, porque era maravilhoso mover sobrenatural do Espírito Santo. Entrava no meio do grupo dos jovens, o poder do Espírito Santo descia, a profecia vinha, Deus nos usava um para o outro, Deus usava a gente nos mistérios na igreja, a gente tinha uma liberdade tremenda naquele ministério de ser usado pelo poder, pelo Espírito Santo. E eu lembro que eu indo para a escola, o Espírito Santo falou para mim assim, filho, hoje a tua professora vai faltar, você não terá aula, e você vai ter a oportunidade para dar a palavra devocional hoje na igreja. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? O Senhor pega o livro que você está lendo na sua mochila. Eu peguei e comecei a meditar no livro, ali o Senhor falou uma palavra específica para mim. E eu fui para a escola, quando chegou lá, o professor realmente tinha faltado. Aproveitei, comi um pouquinho, já fui pegar com a barriga cheia, aleluia. Quando eu cheguei lá, o culto estava já no início dele, já era umas 7h40 mais ou menos. Eu sentei no meio do grupo dos jovens e falei para o irmão Alex que estava ali, irmão, presta a tua Bíblia aí rapidamente. Ele falou, presta aí. Eu falei, por quê? Porque eu vou ter a oportunidade para a palavra devocional. Aí ele riu para mim assim, me prestou a Bíblia, eu peguei, abri ali onde eu tinha lido lá no livro. Daqui a pouco a pastora da igreja falou assim, a pastora, lembra na época a pastora Misty, falou assim, hoje eu vou dar oportunidade surpresa. E essa oportunidade vai ser para alguém do grupo de jovens que vai dar palavra devocional hoje. Eu já estava preparado. O irmão Robson, hoje o irmão Robson vai dar a palavra, eu já levantei rindo, já fui para frente, cheio do Espírito Santo. Irmão, quando eu peguei o microfone, Deus falou para mim que hoje eu teria a oportunidade da palavra devocional. E ali o Senhor me usou na palavra, foi maravilhoso e me edificou. Sabe, uma coisa tão simples, mas me edificou tanto, porque eu falei uma coisa tão simples, mas o Senhor nos edifica tanto. É nessas coisas simples, nesses detalhes da vida que Deus fala conosco. Nós vamos exercitando nossos sentidos, nós vamos andando por fé. Quando ouvimos a palavra de Deus falando conosco, a sua voz, você tem que ter fé, crer piamente que é Deus que está falando comigo aquilo ali. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, o que eu falo para vocês, por que eu ouvia tantos detalhes Deus falando comigo? Porque meu coração estava em Cristo todo o tempo, ansiando todo o tempo para a sua presença. Eu não desejava ficar com as coisas do mundo, perder tempo com amizade, perder tempo com aquilo, perder tempo com coisas que não me edificavam mais. Não perca tempo com coisas que não te edificam. Coloque o seu coração em Cristo, anseie por mais da presença dEle, libere o seu coração, vai em oração, fale com o Senhor, Senhor, me perdoe por não ansiar mais por sua presença, se arrependa, fala, o Espírito Santo me dê mais, peça ao Espírito Santo mais sensibilidade, fala, o Espírito Santo derrama mais da sua presença no meu coração, que o Senhor Jesus venha ser o centro, meus pensamentos, meus sentimentos, das minhas aflições, das minhas emoções. Aqui está um sinal, um segredo, irmão, é quando o nosso coração começa a ansiar pela presença de Deus, as suas afeições, suas emoções, seus sentimentos, eles se voltam ao Espírito de Deus. Então, te dá mais sensibilidade à sua alma, ao seu coração, estou falando teu homem natural, tua esfera natural, de sentir e interpretar ou perceber quando o Espírito Santo começa a se mover dentro de você. Isso é maravilhoso. Então, a nossa alma passa também a desejar a presença, ela passa a amar a presença de Deus. Assim como antes a minha alma amava as coisas do mundo, agora a minha alma ama tão somente ao Senhor, acima de todas as coisas. Por isso que Jesus disse, amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E isso é ansiar por Deus, é colocar todo o teu coração em Deus, toda a tua alma, teus pensamentos e a sua força. Quando você entende e pede esse nível de amor, anseia por Deus nesse nível, naturalmente você vai começar a ouvir a voz de Deus sem obstrução. Sabe, os entupimentos da sua audição espiritual, dos seus sentidos visual, dos seus sentidos, dos seus paladar, dos teus sentidos, dos seus 5 sentidos, né? Que nós temos esses sentidos naturais que o Espírito Santo fala através disso. Eu vou te ensinar no decorrer dessas devocionais, esses ensinamentos, como ouvir o Espírito Santo e sentir, interpretar quando ele está falando através dos sentidos naturais. Você vai aprender muito sobre isso. Eu creio que isso vai te ajudar mais ainda no teu desenvolvimento do seu ministério, do seu chamado e da sua vida pessoal com o Pai. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Depois vou compartilhar muitas outras coisas. Me perdoe se às vezes nós erramos ou gaguejamos alguma palavra falando, porque eu quero ser o mais possível naturais, com vocês, não técnico aqui. Amém? Não é falar bonito, nada, não. Eu quero que vocês entendam que é simples, viver com Deus é simples, né? Hoje em dia eu tenho estado no meio de todo tipo de pessoa,
mas a simplicidade ela é mais importante para nós, né? Temos que aprender a ser simples, o Senhor é simples, volte a ser criança na presença dEle, não tenta criar muita ilusão, segredos, tem que fazer isso. Não seja místico não, irmão, ouvir a voz de Deus é ser simples, o Senhor está todo o tempo conosco, basta você voltar o seu coração para Ele, que Ele vai falar com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir o nosso canal, de compartilhar com seus amigos, porque eu creio que esses ensinamentos vão edificar a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Shalom.